Um militar do Exército foi preso depois de esfaquear a companheira no bairro Tubalina, em Uberlândia. Agora sim, Marina Caixeta ao vivo no Cidade, trazendo todos os detalhes do momento da prisão desse criminoso, até porque não se tem dúvidas quanto à autoria dessa tentativa de feminicídio, né, Marina? Boa noite. Isso mesmo, Luciana. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha no Cidade Alerta Minas. Esse homem de 34 anos esfaqueou a esposa de 28 anos no local onde eles moram, no bairro Chácaras Tubalina. Ali houve uma discussão, ele pegou uma faca e começou a esfaquear a mulher. Ela ficou num estado bastante grave, viu, Luciana? Inclusive, infelizmente, né, a gente tem que dar a notícia completa aqui, inclusive com exposição de órgãos. Essa mulher foi socorrida por ele levou ela para uma unidade de atendimento integrado, uma UAI, e depois fugiu do local. Aqui com os detalhes, Tenente Leonardo, que participou, acompanhou essa ocorrência, né, desde quando entrou de turno e pode nos dar aí todas as informações. Boa noite, Tenente, muito obrigada por falar com a gente. Vamos começar do inicinho. Essa ocorrência teve início na madrugada, né? Essa mulher foi agredida e esfaqueada pelo companheiro atual. Boa noite. Boa noite, isso mesmo. Essa ocorrência foi às 2 horas da madrugada. Ela chegou lá no UAI do Planalto, socorrida pelo próprio autor. Só que a gente não tinha informação que era o autor. E os populares falaram que quem tinha socorrido ela era uma pessoa de um veículo preto. Aí nós fomos atrás, iniciamos a diligência e constatamos que o autor do homicídio tentado, no caso, feminicídio, foi o próprio marido. E aí ele fugiu do local simplesmente. A partir daquele momento, como é que vocês trabalharam para tentar encontrá-lo e como foi essa prisão? Como é que aconteceu? Aí ele prestou o socorro para a vítima, evadiu sentido da zona rural e nós desenvolvemos operações, diversas viaturas, todas disponíveis no turno, empenhado exclusivamente nessa ocorrência, e recebemos também denúncia anônima que culminou no sucesso dessa prisão. Ele descia a Avenida Rondon Pacheco, quase próximo ali, rumo ao Praia, a gente efetuou a prisão dele. Vocês, inclusive, armaram direitinho ali para conseguir pegá-lo, né? Uma viatura ficou ali na Silvio Rugani mais em cima e a outra ficou no final da Rondon Pacheco, quase perto da Ponte do Praia. Foi aí que vocês obtiveram sucesso, né? Positivo, montamos todo o cerco bloqueio e conseguimos lograr isso nessa prisão. Ele chegou a resistir? Ele falou alguma coisa? Como é que foi? Não, ele não resistiu à prisão, não. Ele foi colaborativo, passou as informações, falou que já vinha de um relacionamento frustrado há cerca de 2 anos. Ele não aceitava a indiferença da vítima, né? Eles estavam próximos de um fim de um relacionamento. Desses 2 anos já houve 2 agressões por parte dele, que inclusive foi o motivo que eles tinham finalizado o relacionamento anteriormente, e com isso ela mudou para o seu estado de origem, em Alagoas, e depois ele fez diversas propostas de melhoria para ela. Ela voltou, ficou com ele, só que aí quando ela voltou ela descobriu que ele tinha uma nova namorada aqui em Uberlândia. E isso aí agravou o ciúme de ambas as partes e acentuou nessa tragédia, nesse desfecho. Eles têm filhos, né? Os filhos deles não estão aqui em Uberlândia ou estão sob os cuidados de alguém? O senhor tem essa informação? Quando da primeira briga que a vítima foi para Alagoas, deixou os 2 filhos lá com a avó materna. Então estão por lá mesmo? Sim. Bom, vocês chegaram a conversar com a vítima? Ela estava consciente em algum momento ou não? Não houve esse contato com ela? A vítima, a gente não teve contato diretamente com ela, mas tivemos informações que ela não tinha condição de parlamentação, ela está em estado grave e na ocasião do socorro ela estava inconsciente. Ele foi levado já para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão? Como é que está o trabalho agora? Nós apresentamos ele ao Exército Brasileiro, né, e posteriormente apresentar para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão. Então o procedimento é esse. Primeiro apresenta ele para o órgão onde ele faz parte, onde ele trabalha, e depois eles mesmos encaminham? Positivo. Agora, é bom a gente falar um pouco sobre isso, né, Tenente? Porque são casos que se repetem vez após vez. A gente está aqui no Cidade Alerta Minas falando sobre isso. Um vizinho que talvez pudesse ter escutado isso podia também fazer essa denúncia, podia ter evitado chegar a essa situação como ela estava, mas também depende muito da vítima denunciar e sair de uma situação como essa.
Exatamente, depende da vítima, dos vizinhos, da sociedade como um todo, né? Que não pode coadunar com essas práticas de violência. Sobretudo da vítima também, né? Que ela acredita em falsas promessas, acredita que o relacionamento frustrado vai melhorar com elementos de agressão, né? Então, quando há elementos de agressão, é melhor cessar o relacionamento. Nas outras situações, quando ela procurou as autoridades, ela tinha ali a opção de não representar contra ele, né? Porque ela podia escolher se queria levar adiante a denúncia ou não. Só que desta vez já não tem mais escolha, né? Até porque tentativa de feminicídio não depende de uma representação da vítima. Os próprios poderes, as próprias autoridades já tomam frente disso. Positivo. O feminicídio é uma ação penal pública incondicionada que independe da vontade da vítima, o Estado vai dar prosseguimento à ação penal. Muito obrigada pelas informações, viu, Tenente? Parabéns aí pelo trabalho e a gente continua acompanhando esse trabalho de vocês. Tá aí, Luciana, Tenente, dando todas as informações. E a gente conversou também com a doutora Lia Valek, delegada da mulher. Ela falou para a gente sobre esse histórico de violência que a mulher já vinha sofrendo. Bom, pelo menos que está registrado, pelo menos desde julho do ano passado, porque foi a primeira vez que ela procurou as autoridades pedindo ajuda. Naquela ocasião, o homem tinha ameaçado ela de morte e tinha também quebrado uma porta da residência. Ele não bateu nela, porém, mostrou ali ser violento, mostrou ali talvez ser capaz de fazer alguma coisa a mais com ela. E naquela ocasião também tinham duas crianças que estavam na presença do casal, que são, na verdade, os filhos do casal. E aí ela, naquela ocasião, decidiu não representar, não quis pedir medida protetiva, pediu apenas para que os policiais fossem até a casa dela, ajudá-la a retirar as coisas dela, porque ela, naquela ocasião ela estava decidida que iria sim sair de casa, iria levar as crianças de volta para Alagoas, porque o casal é natural de Alagoas, então ela não queria mais viver aqui, estava infeliz aqui, tanto morando aqui na cidade, longe da família, quanto por estar com esse homem agressor. Então a gente tem aí a fala da doutora Lia Valek, vamos ouvir o que ela disse sobre o caso. Se trata de uma mulher que já havia procurado ajuda, mas decidiu manter esse relacionamento, acreditar, infelizmente, que esse homem mudaria, que não seria mais agressivo. Inicialmente, quando ela procurou a delegacia, no mês de julho, se tratava de uma ameaça. E naquele momento ela decidiu dar uma nova chance, não quis tomar nenhuma providência criminal, é um crime que depende da vítima manifestar nesse sentido, ela não desejou. Naquele momento ela só quis retirar os pertences pessoais dela e sair da cidade na companhia dos filhos. O que aconteceu, no entanto, esse homem foi, pelas informações que nós temos, ele a convenceu de retornar. Ela deixou os filhos lá com os pais na cidade para onde ela se mudou e retornou para Uberlândia. Depois disso, ela registrou um outro boletim de ocorrência, não compareceu à delegacia, mas em dezembro ela voltou aqui novamente, mas também não quis dar sequência a nenhum procedimento, infelizmente. Pois é, inclusive dessa última vez aí que a doutora Lia mencionou, em dezembro, ela chegou a ser atendida pela Casa da Mulher, porque lá quando você vai no complexo da Casa da Mulher, você tem uma série de atendimentos. Tem ali as assistentes sociais, tem as psicólogas, tem o pessoal da Delegacia da Mulher, então ela não fez todo o processo. Ela chegou ali no primeiro atendimento, contou o que tinha acontecido, disse que tinha sido ameaçada novamente, que tinha tido uma confusão em casa, que houve uma briga por causa de ciúmes e também porque ela estava insatisfeita em estar morando aqui, queria ir embora e o marido não aceitava isso. E aí todo mundo falando para ela, não, então você tem que passar pela delegada, representar, pedir aí uma medida protetiva, mas nem isso ela quis, viu, Luciana? Ela não quis nem ali prosseguir e dali mesmo ela foi embora. E aí tudo acabou culminando agora, nesse início de ano, agora em fevereiro, com esse homem partindo aí das agressões que antes eram verbais e também em objetos, para uma agressão muito pior. Isso, como eu disse, que está registrado, né? Porque vai lá saber o que mais aconteceu e não está nos registros da Polícia Militar, nem da Polícia Civil e nem de ninguém, de nenhuma autoridade.
E aí a gente tem também uma fala importantíssima da doutora Lia Valech, que é falando justamente sobre a agressão crescente, porque ela começa talvez com uma ameaça, ali vou te matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e muitas vezes depois, quando a mulher pensa em sair de casa, esse agressor, ele pede desculpas, ele fala que vai melhorar e a mulher acaba voltando para casa. E dali para frente as coisas só pioram. Vamos ouvir o que a doutora Lia disse. O boletim de ocorrência apenas não é suficiente, né? É preciso toda uma ação positiva dessa mulher para colocar fim nesse ciclo de violência doméstica. Que é importante que falemos que se trata de uma violência crescente. Nesse caso, a violência inicial foi uma ameaça, não teve nem agressão física. Outras vezes é um tapa, mas é preciso que se acredite que pode evoluir para uma violência muito grave e até tirar a vida dessa mulher. Então a mulher precisa dar sequência nos procedimentos, procurar a delegacia, representar, pedir a medida protetiva. Pois é, e agora a gente fica imaginando, né, essa mulher, né, que pela gravidade aí dos ferimentos ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da UFO. Como o tenente Leonardo disse, ela estava em uma situação muito grave, não conseguiu ali falar exatamente o que tinha acontecido por causa justamente dos ferimentos. E a gente imagina essa mulher aqui sozinha, sem o apoio ali de uma mãe para dar um abraço, um pai, um familiar e até dos filhos, longe dos filhos. A gente pode até dizer que a única parte mais ou menos positiva dessa história é que as crianças não estavam na casa no momento em que tudo aconteceu, e aí seria mais um problema, né? O trauma das crianças ao verem a mãe ser esfaqueada dessa forma. Então, a notícia é essa, Luciana, pelo menos... outro ponto positivo também, o homem está preso, como o tenente disse. Foi levado para o 36º Batalhão de Infantaria Motorizado, para o Exército, e dali ele será encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil para prestar esclarecimento e provavelmente deve ser levado para um presídio. Luciana, a gente continua acompanhando esse caso. É uma história que poderia ter um final ainda mais trágico, mas que marca tudo o que a gente vive diariamente no estado de Minas Gerais. Dados alarmantes, números crescentes, uma violência intramuros, uma violência familiar, violência doméstica que mata mulheres e fere mulheres o tempo inteiro. A gente não passa um dia no Cidade Alerta sem mostrar um caso de violência contra a mulher. São histórias que se repetem, seja aqui em Uberlândia, sejam em outros lugares. Os personagens mudam. As histórias, as narrativas são as mesmas. Violência crescente, como muito bem pontuou a doutora Lia Valech, que começa com uma violência verbal, começa com uma mão erguida, começa aí de forma sutil, mas que já dá indícios de que algo grave vai acontecer. E a partir do momento que o agressor quebra essa primeira barreira, que ele já se mostra violento, no primeiro grito, no primeiro xingamento, dali por diante, ele não volta, ele só evolui, e evolui para algo pior, até que, infelizmente, essa história de violência verbal fica no passado, a violência física passa a se fazer presente, e o próximo passo é a morte. Não deixe de denunciar, procure ajuda. O que mais tem são instituições de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Aqui em Uberlândia nós temos várias. Até o governo do estado já lançou uma campanha aí de amparo, de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica.